News, se vocês viram a notícia que alienígenas existem... Eu não acredito. No dia 26 de julho, essa live tá acontecendo no dia 28. No dia 26, 3 militares americanos foram até o Congresso americano e disseram sim. São todos militares? Todos militares. Você verificou essa informação? Eu verifiquei. Coloquei até no chat GPT pra saber se era militar mesmo. Então acho que não são não, Nils. Ah lá, meu bem, ex-militares. Tá lá, ó, oficiais militares. Todos os três? Os três, mas que falta de... Tá. Eu sou uma jornalista, eu apuro as notícias. E esse é meu veredito. Eram ex-militares. Eu fui agredido ao vivo. Esses 3 militares disseram lá no Congresso, só, quem levantando a mão tá jurando que tá falando a verdade, nada mais que a verdade, apenas a verdade. E eles disseram que o governo americano esconde a verdade do mundo. Nilce, um chama Mr. Graves, Sim. o outro chama Mr. Grush. Sim. Isso é nome de reptiliano. Acho que eles estão jogando uma bola curva. Estão falando pra você, olha ali o alien pra gente olhar lá. E os aliens são eles. E eles são os aliens. O caso é o seguinte, gente. Eu até separei aqui pra vocês, pra gente mostrar pra vocês. Deixa eles aí, ó. Basicamente, o que esses 3 falam? Eles dizem que o governo americano não tem sido transparente com o mundo e com o povo americano sobre o que tem se achado de OVNIs e sobre os fenômenos de avistamento de objetos não identificados, basicamente. Diz que eles não falam a verdade, o exército não sabe, o povo não sabe, o mundo não sabe. O que o David Grush falou? Ela preparou só pra essa live essa semana. Ele é um ex-oficial da inteligência dos Estados Unidos. E ele disse que ele tem absoluta certeza, palavras dele, de que o governo federal possui FUNIs, que são esses objetos aí, é resto de ET, tá? Funny? Fenômenos anômalos não identificados, é FUNI. Enfim, gente, ele falou que ele entrevistou 40 pessoas que sabem e que viram restos desses fenômenos, entendeu? Só que ele não viu. Ele falou que não, mas ele acredita nas pessoas. E que isso é um rescaldo aí de múltiplos anos, muitas décadas isso aconteceu. Na verdade, eu fui pesquisar, né? Tava tendo umas notícias que falam que tem notificação de aparição lá nos anos 1700 nos Estados Unidos. Em 1947 começou uma febre da galera ter avistamento, que via, e aí surgiu a figura do disco voador, que eram como se fossem assadeiras de bolo voando por cima dos morros. E de vez em quando tem uma onda de avistamento nos Estados Unidos. Mas o que esses caras estão falando é de um percentual, parece que tem 800 incidentes registrados. E para quase todos eles a NASA tem uma explicação, mas para 2,5% desses incidentes não há uma explicação. E esses caras estão falando que o governo tem indícios, inclusive teria material não humano. Ele não fala que é material biológico, ou alienígena, mas ele fala que é biológico, é um material biológico não humano, guardado. Cocô de cachorro é material biológico não humano. Não, mas tipo assim, que estaria no acidente, entendeu? Tipo, caiu uma nave, aí resgatou um material, entendeu? Um cachorro passou a pé. O Leon é completamente incrédulo com relação. Mas, por exemplo, outra coisa que eles falam, que eles reclamam, é que não existe um preparo dos pilotos de avião, da galera do exército, né, os militares, o piloto de avião, para lidar com os informes. Então, ele falou que muitas informações se perdem porque a galera não tem um preparo para conseguir captar, para conseguir filmar e tudo mais. E a outra coisa que ele fala é que também existe um estigma sobre quem visualiza esses fenômenos, o que inibiria as notificações. Faz algum sentido, tipo assim, como se a pessoa viu, mas se ela disser que viu, ela vai ser taxada de doida. Então as pessoas meio que mesmo as pessoas que viram não falariam sobre o assunto para não serem tidas como pessoas que têm ali algum comprometimento mental. São os pontos que eles levantaram. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O David Fravor, que é o outro que estava lá, ele é ex-comandante da Marinha e ele contou sobre ele e 3 outros pilotos militares terem avistado um objeto em forma de tic-tac. É um incidente de 2004 que é muito conhecido, você já deve ter visto, inclusive tem vídeo aí, sabe? Aquele que... Eles descrevem esse incidente que eles estavam voando, né? São pilotos. E eles viram o objeto se deslocando em altíssima velocidade para o qual eles não tinham conhecimento de nada na Terra que pudesse se deslocar naquela velocidade. E a descrição dele no Congresso é que não haveria... Ele não conhece uma tecnologia humana que pudesse promover a velocidade com a qual aquele objeto se afastou deles. E ele diz que não viu asa, não viu propulsão, não viu turbina, não viu nada. Era um objeto na forma de tic-tac. Ele fala que os pilotos chegaram perto desse objeto, esse objeto desapareceu e apareceu em seguida a milhas de distância. Então eles ficaram assim, que é isso? Entendeu? Que raio é esse? Parece que ele ficou parado diante dos ventos de 120 nós, né?
Exato. E o que surpreendeu a galera foi a velocidade de deslocamento. Então tá aí, Leon. Mas tem várias coisas. Primeiro, eu vou falar das coisas que não são. Eu acho que um desses aí eles já conseguiram desmentir. Tem um negócio que parece que ele tá indo muito rápido, mas é por conta de como a câmera funciona. E no fim das contas, isso é a velocidade normal de um drone andando perto da superfície. Não sei se é necessariamente esse, mas já teve algumas coisas que eles conseguiram Não sei se falar. é esse não, porque esse tá agora em evidência. Qual que é a minha opinião? Eu acho bem provável que aliens tenham vindo pra cá e caído. Porque pra mim não faz sentido uma civilização que tem tecnologia pra poder atravessar o espaço interestelar, chegar na Terra e cair. Não, mas esse não caiu. Não, tô dizendo dos que foram recuperados, coisas biológicas, coisas tipo. Então explica. Eu acho bem provável. Até a história do ET de Varginha, por exemplo, tem muita gente que fala que caiu lá, que viu coisa. Eu acho que, tipo assim, Alien é sempre a explicação mais improvável. Pode ser muito mais provável que, tipo assim, eles estejam fazendo, de fato, experiência com seres humanos, gerando alguma coisa, e num transporte de uma dessas, um caiu. Meu Deus do céu! Não, pra mim, as coisas que saem desses laboratórios, e não só isso. Meu Deus do céu! Agora eu pirei minha cabeça. Tem um monte de tecnologia de aviação. Não, isso é uma teoria conspiracionista muito grave, meu bem. Não, mas eu tô dizendo que é mais provável do que seja alien caindo. Mas ele tá dizendo que acredita nisso não, pelo amor de Deus. Não, tipo assim, se de fato viram alguma coisa que parece um ser humano, mas não é, provavelmente alguma coisa de ser humano. Alguma coisa fruto saiu de algum laboratório. Pra mim é muito mais crível. Eu não consigo comprar a história de uma civilização que tem tecnologia pra atravessar o espaço interestelar e simplesmente cai quando chega na atmosfera da Terra. Pra mim não faz o menor sentido. Mas e esse? Que não caiu? Então, existe uma outra coisa também, que são as pesquisas do governo americano com aeronaves experimentais. Porque quando eles apresentam a tecnologia, eles apresentam pronta. Mas tem muita coisa que está sendo pesquisada que é secreto e a gente não sabe. Pode ter tecnologias de voo que são coisas assim que a gente nem consegue imaginar, mas que você não vê ainda operacional porque eles não conseguiram transformar o trek em arma ainda. Vou dar um exemplo claro. Claro que pra galera que acompanha isso, desenvolvimento militar e coisa do tipo, as coisas não são tão novidades, mas pro público em geral, tá? Você pega quando os Estados Unidos começou a usar ataques de drones operados remotamente. De repente, os Estados Unidos apareceu com uma tecnologia que ele pegava um drone que conseguia filmar, mandar, aliás, de vez em quando era até um satélite vindo direto, não era nem o drone que filmava, filmando no lugar, ou alguma outra coisa filmando. Um cara conseguia operar um drone a quilômetros de distância, esse drone vinha e fazia um ataque preciso. De onde que veio essa tecnologia? A gente não viu as etapas de desenvolvimento dela. Quando o público geral teve notícia, o drone estava operando. Eles tiveram notícia quando eles viram a câmera do ataque do drone. Mas teve um período de desenvolvimento. Provavelmente um período de desenvolvimento que foi ultra secreto, que teve um monte de drone aparição de drone voando no deserto lá dos Estados Unidos, que tinha um monte de gente olhando e falando, eu vi um alien. Eu vi um objeto. Então, tipo assim, eu acho muito mais crível que sejam tecnologias militares que estão sendo pesquisadas de forma secreta. E aí a galera não pode falar nada mesmo. E ninguém pode falar nada, até entre os próprios militares americanos tem níveis diferentes de acesso a segredo. Não é todo mundo que sabe de tudo, na verdade tem coisas que pouquíssimas pessoas sabem. E são essas coisas que a gente está vendo. E eu acredito, inclusive, que se recuperaram materiais não humanos de fato, eu acho que é muito mais viável alguma coisa de alguma experiência que eles estão fazendo genéticas em laboratórios, tá? Envolvendo até manipulação de DNA humano, não sei, do que necessariamente... do que necessariamente uma coisa que veio de outro planeta. Então, eu acho... eu tava lendo algumas falas, né? Porque esse assunto lá nos Estados Unidos deu uma engatilhada, assim. Tem muito cientista comentando seriamente. Porque antes realmente não se falava seriamente, né? Tipo, você já taxava, tipo, maluco e tal. Mas como o assunto ganhou áreas oficiais de ser discutido no Congresso e tudo mais, eu vi algumas abordagens científicas mesmo. Eu vi um cara numa entrevista pra BBC falando que realmente 2,5% dessas aparições que se tem registro, não se tem uma explicação ainda. Mas que boa parte das explicações, elas se enquadram em alguns quadradinhos, assim. Tem o lance de ser um objeto natural mesmo, de ser um fenômeno celestial. Por exemplo, um observatório no Havaí viu um objeto entrando no sistema solar, captou esse objeto entrando no sistema solar de uma forma muito acelerada. E isso deu um alarme na galera. E fala, não, pode ser um cometa. Só que ele era um cometa que não tinha cauda. Porque a aceleração, na hora que ele passou perto do Sol, ele teve uma projeção, a galera falou, não,
Isso pode ser efeito da gravidade do Sol, porque ele é um cometa. Só que começaram a analisar, viram, pera lá, ele era um cometa, mas não tem cauda. Então, o que provocou essa aceleração dele? Só que ele falou, não, mas a gente pode ter um meteoro, pode ser uma outra coisa sem cauda, que realmente não tem. E a gente, tipo assim, a gente tá conhecendo o universo com os nossos aparelhos agora, tipo, pode ser um outro objeto. E como ele continuou em velocidade constante, foi descartado. E o que o cientista falava é o seguinte, o que vai chamar a atenção é quando vier, tipo, se aparecer um objeto em alta velocidade, que consiga também desacelerar e fazer um movimento que não seja um movimento natural dos corpos celestiais. Aí a gente vai chamar a atenção e falar, não, isso tem uma inteligência, isso tem uma tecnologia, alguma coisa assim. No caso desse objeto, ele foi arremessado no nosso sistema e ele entrou numa velocidade alta, mas ele se manteve nessa velocidade alta. Outra coisa que ele enquadra é ilusão de ótica. E ele contou um caso que eu contei pro Leon ontem, né, que eu achei hilário. O astronauta estava lá na estação espacial, e ele tá lá na estação espacial fazendo as coisas da vida dele, e ele olha pela janela e toma um susto. Porque ele vê luzezinhas, meio que entrando informação. Viu uma, depois viu duas, viu três, e num movimento meio rápido. Ele falou, isso são naves. Já tá passando a mão no telefone pra ligar, Houston, we have a problem. E aí ele se tocou que, na verdade, eram gotículas de urina que estavam caindo da sonda, que tem o processo de reciclagem, e estavam caindo da sonda e congelando e refletindo luz. E eram coisas pequenininhas que estavam ali pertinho dele e que ele confundiu por causa da movimentação com algo que pudesse estar longe e tal. E falou que rola muito da gente confundir corpos celestes que estão longe por conta da ilusão. E a outra coisa é de ser objeto da Terra mesmo, né? Tipo um drone, um balão meteorológico, que é o que é realmente mais comum que acontece. Eu sei que uma das coisas que eles estão falando, e é uma crítica verdadeira, independente da existência de se essas coisas são de aliens ou não, que é uma coisa, inclusive, que gerou várias dessas teorias de alien nessas observações, porque o Pentágono fez revisão, né? Especialistas também fizeram revisão de várias dessas imagens que antes eram consideradas coisas não explicadas e depois viram que tinham fenômenos que podiam explicar elas muito bem. O que acontece é que, e isso é um problema sério para os Estados Unidos, é que o equipamento deles e também os pilotos, as pessoas envolvidas com essas coisas, eles não estão treinados nem equipados para poder avaliar esse tipo de coisa. Teve muita história que surgiu desses objetos, falar, eles são muito mais rápidos do que qualquer aeronave humana pode conseguir. Que, na verdade, era um problema das câmeras que eles tinham para observar isso, porque elas não foram feitas para isso, né? Tinha uma câmera, uma coisa de perspectiva, efeito paralaxe, coisa do tipo assim, que fazia com que parecia muito mais rápido do que era, mas, na verdade, eram drones convencionais, em velocidades convencionais, andando perto do chão. Isso saiu num relatório mais tempo atrás, o que pode indicar que isso sejam aeronaves, na verdade, espiãs de nações estrangeiras. Como aconteceu agora nos Estados Unidos de acharem aquele balão meteorológico chinês, que saiu do caminho dele, desviou do caminho dele e foi para outro lugar. Voou por cima de alguns lugares onde os Estados Unidos tinham instalação de mísseis nucleares. Mas, enfim, curiosamente, os ETs estavam querendo saber, né, onde que era. Que esse que é o grande problema dos Estados Unidos, né? Nem a questão do alien. É que eles não têm equipamentos para identificar essas naves espiãs, principalmente as andando em baixa velocidade, de nações estrangeiras. E nem os pilotos têm treinamento, porque, tipo assim, essas câmeras que vocês estão vendo, até onde eu sei, tá, gente? Eu não trabalho com coisa militar. Isso daqui foi feito basicamente para você poder acompanhar aeronaves inimigas. Tipo assim, pra você atacar coisa do tipo, entendeu? Não é uma coisa para você identificar um drone espião. Então, mas esse cientista que eu li, ele também fala isso. Ele fala que a gente teve uma grande democratização da tecnologia na mão das pessoas. Hoje os celulares são muito potentes. E uma coisa que pode realmente ser algo, assim, que vai quebrando essas dúvidas, se não é ET, é um objeto ser registrado por várias pessoas, de vários pontos de vista. Que aí você teria uma visão mais global daquilo e você poderia afirmar melhor o que é, né? A tecnologia trazendo mais estabilidade e capacidade, né, óptica de dar zoom nas coisas, isso pode, sim, vai que tem, né? Se tiver, a gente vai descobrir. Agora é muito mais fácil descobrir agora do que em 1947, quando só tinha TechPix. Existem todos esses cálculos de calcular a probabilidade de vida no universo, né? Principalmente dentro da nossa galáxia, né? Porque vamos concordar, se surgiu em outra galáxia, a gente não vai ver, né? Dentro da nossa galáxia, ainda mais dentro do espaço que seja possível da gente chegar, né? Porque a galáxia é gigantesca. O problema esses cálculos são muito especulativos, porque dependendo das certas variáveis de como você calcula, você pode ter que é cheio de vida no universo,
Mas eu já vi um cálculo também que a gente é único. É muito complicado isso. Pode ter vida aí fora. Essa vida teria que conseguir fazer uma coisa que é extremamente complicada, que é fazer viagem interestelar, tá? Com a tecnologia que a gente tem hoje, e com qualquer tecnologia que a gente consegue, até assim, que a gente consegue projetar, né? Conceber na nossa imaginação, viável, não é uma coisa assim de Star Trek, né? Seria muito complicado a gente fazer uma viagem entre estrelas, considerando a estrela mais próxima dele, que é 4 anos-luz, a gente conseguir fazer no tempo da vida do indivíduo. E não só isso, ia ser muito complicado a gente conseguir, mesmo que você fizesse uma viagem intergerações, você fizesse uma nave e mandasse uma velocidade muito grande, arrumasse o jeito de frear quando chegasse lá, né? E colocasse a galera pra ver várias gerações dentro da nave, sabe? Porque ia ter que ter filho, os filhos não tem que ter filho, ia ter que ter filho pra chegar lá. Ia ser muito complicado sobreviver na radiação do espaço. Se proteger na radiação do espaço é muito complicado. Sobreviver fora da Terra é muito complicado pro corpo humano. Eu acho muito difícil que mesmo que haja, que a gente consiga se comunicar com essa outra civilização, a não ser que seja por sinais eletromagnéticos, né? Por luz, entre aspas. Eu não acho que um corpo biológico consegue. Eu acho que o único jeito que a gente vai ver vida fora da Terra vai ser quando máquinas conseguirem fazer isso. Vai ser quando a gente produzir uma inteligência artificial aqui, que vai conseguir sobreviver no espaço, e eles lá produzirem uma inteligência artificial que vai conseguir sobreviver no espaço. Essas duas inteligências vão poder se encontrar. Mas seres biológicos, eu acho impossível. A Adila perguntou, o que faria vocês dizerem, tá, agora eu acredito. É isso, é ter um fenômeno que seja realmente diferente. É entrar o negócio na velocidade, assim, metade da velocidade da luz no nosso sistema solar e frear. Aí você fala, não, agora eu acredito. Ou entrar em várias aeronaves e se posicionar em cima dos centros de poder do mundo e parar lá em cima, abrir uma janelinha e disparar um raio e explodir tudo. Aí eu falo, tá bom, agora eu acredito. Aí se o presidente dos Estados Unidos vier Independence Day, aí eu também acredito bastante. O que eu acreditaria se a coisa fosse, tipo assim, inegável, seria se fosse irracional do ponto de vista, tipo assim, você negar o negócio, né? Tipo assim, exatamente, tem uma nave em cima da sua casa. Não tem motivo pra acreditar que seja humano. Aí sim, o negócio Independence Day. Mas, ou também, se cientificamente conseguir se comprovar. Ou seja, alguém tiver acesso ao material que a gente fala assim, não tem como isso ter surgido na Terra, e você ter todo o processo científico, né, de análise, de revisão e coisa do tipo, afirmando isso. Agora, só por relato não dá. Relato é uma coisa muito engraçada, porque no tribunal é uma das coisas que mais vale. Mas cientificamente é uma das coisas que menos vale. Porque, tipo assim, você falar que você testemunhou um treco. Mas cientificamente a gente sabe que o cérebro humano faz coisa. Você alucina sem tomar nada, né? Eu não tenho como eu basear minha crença numa coisa tão... Porque, tipo assim, para grandes reivindicações, demanda-se grandes provas. E vida fora da Terra, que visitou a Terra, e principalmente que caiu na Terra, a galera que tem tecnologia para atravessar o espaço, chega na atmosfera da Terra, o que tá acontecendo? Bom, isso é uma reivindicação muito forte, talvez a mais forte que se pode ter. Então demanda-se provas muito contundentes. Mas, assim, relato das pessoas sozinho não é. Pode ser que o ET seja baixinho, peludo, more com uma família nos Estados Unidos, seja dublado pelo Orlando Drummond e se chame Alf. Tá limpo! Tá limpo! Tá limpo!